Boa tarde, pessoal. Vamos começar Boa tarde. a leitura do livro de Ouro de Saint-Germain, capítulo 21, nesta tarde. Bom, todo mundo achou a página aí? Está todo mundo localizado? Então, vamos lá. Como de costume, vamos fazer essa oração aqui, essa invocação no começo do capítulo, e na sequência a gente segue com a leitura. Ó presença infinita, que exprimes tua perfeição em toda parte, nós saudamos e louvamos tua manifestação perfeita em nossas vidas, nossos lares e nossos mundos, a fim de que tua luz radiante possa, para sempre, consumir tudo o que não é igual a ela, e tua sabedoria possa dirigir sempre teu amor, envolver sempre tua luz, iluminar sempre teu caminho perfeito, e para que nos conserve firmemente na tua radiação gloriosa, agora e por toda a eternidade. Trago-vos saudação da grande hoste, sua alegria e amor para esta cooperação e para aquilo que só pode abençoar, iluminar e despertar. Está decretado. Então, vamos lá. Discurso. Ó, se todos os discípulos pudessem ao menos compreender que não há maior consciência nem maior atividade que a vontade consciente possa pôr em ação do que o reconhecimento e a aceitação da presença eu sou. Não importa quais sejam os ângulos da verdade existentes nos múltiplos canais por onde a humanidade se lança, em busca de uma compreensão maior e mais ampla. Todos eles conduzem a este que vos tendes agora o privilégio de conhecer e usar. Já sabeis que qualquer forma de conhecimento ou poder é absolutamente inútil caso não seja usado. Aqueles que puserem em prática e adotarem o uso da presença eu sou com profundo sentimento, verão e sentirão a grande diferença no íntimo de seus próprios seres, quando voltarem a entrar em contato com outros canais de conhecimento existentes no planeta. Então, é até um pouco do que a gente falou na nossa última reunião, né? Desculpa, Luciano, você pode me falar a página? Posso sim. A gente começou o capítulo 21. Tá, obrigada. Página 163, mas no livro novo... 156. 156. Tá, muito obrigada. Imagina. Então, ó, só para a gente retomar um pouquinho, o conhecimento sem prática, ele não vai nos levar a nenhum lugar, né? Você pode ter aquele vislumbre, nossa, eu nunca tinha ouvido falar isso, olha que coisa legal, que coisa bacana, mas aquilo vai ficar ecoando ali na tua mente por algum tempo e vai perdendo a força se a gente não insistentemente ali ficar trazendo isso à tona e colocar em prática essa atividade, né? A gente também falou na nossa última reunião que tudo na vida tem um preço. Tem um ditado por aí que diz que não existe almoço grátis, né? Alguém sempre paga a conta. E isso vale para tudo na vida, né? Tudo que a gente quer conquistar, a gente tem que pagar um preço por isso, né? Nada vem de graça. E nesse caso específico aqui, para que a gente consiga, atinja e receba os benefícios do contato com a nossa divina presença eu sou, a gente precisa colocar isso em prática, a gente precisa impregnar a nossa mente subconsciente
da ideia de que nós queremos muito a todo instante, copiosamente, estar unidos à nossa divina presença, né? Por isso que ele fala aqui, com profundo sentimento. Então, é quase a nossa divina presença falando aqui, com profundo sentimento, com entusiasmo, com força, deseja a sua libertação, deseje se tornar alguém melhor, mais nobre, mais elevado, mais sintonizado com os princípios divinos, porque quanto mais você fizer isso, quanto mais você se dedicar nesses decretos, visualizações, mais próximo de realizar isso você vai estar, né? Lembra que a nossa divina presença não está lá longe no espaço, os mestres não estão a milhões de quilômetros de distância, também não existe uma barreira que nos impede de estar com esses seres. Mas então por que a gente não consegue, né? Porque quem se distanciou fomos nós. Quem se afastou desses seres fomos nós. Nós acreditamos na separação e na ilusão. Então, é nossa responsabilidade falar que a gente falar, mas aceitar e reconhecer que nós não queremos mais isso. É a nossa missão fazer esse tipo de coisa. Então, só o fato de estarmos reunidos agora, num sábado à tarde, para entender, discutir, para colocar em prática esses conhecimentos, já é o próprio apelo da nossa divina presença, eu sou, que está sendo ouvido por nós. De alguma forma, estamos aqui por algum motivo. Não é à toa, não é porque é legal, não é porque a imagem de Saint Germain ali é bonita. Tem alguma coisa nos chamando, tem alguma coisa em nós, ou dentro de nós, ou uma vozinha falando aqui, tem alguma coisa ali, presta atenção, se dedica. É essa a grande coisa. Não existe separação entre a divina presença e a nossa personalidade aqui. Então, se de repente nós resolvemos parar qualquer outra coisa que a gente podia estar fazendo agora para estar aqui, é por alguma razão, né? Porque pode ser que o nosso eu sou está nos chamando, da mesma forma que algo em nós diz, não, é isso que eu quero, essa é a verdade que eu quero para a minha vida, esse é o sentido que eu quero para a minha vida. Eu quero simplesmente deixar qualquer tipo de dor, sofrimento, angústia, dificuldade de lado. Eu quero deixar de dar força para essas coisas para simplesmente viver uma vida leve, feliz, agradável, cheia de tudo o que eu precisar para poder me expressar e manifestar o grandioso ser que eu sou. E a gente tem todo esse direito. Então, é uma alegria imensa quando a gente encontra um texto que nos fala claramente o que a gente precisa fazer e como fazer, né? E aí falta só a nossa parte, que é pegar um pouquinho por dia disso e colocar em prática, né? E manifestar e colocar essas coisas para que aconteçam na nossa vida, né? Então, vamos lá. Quando o discípulo pronuncia eu sou com sentimento e conhecimento da verdade, está realmente pondo em atividade física e visível a presença e o poder de Deus, que é eu sou. Isso difere de qualquer outro costume e prática e de outra afirmação jamais formulada num grupo de palavras. Então, não é simplesmente dizer eu sou, eu sou, eu sou, mas é reconhecer que quando eu falo eu sou, eu estou colocando o poder do universo, o poder de Deus, o poder que o Mestre Jesus tinha para curar e transformar, para fazer que os mestres de todos os tempos aí tiveram para
fazer qualquer coisa para materializar coisa, para desaparecer, para estar presente em qualquer lugar que eles quisessem, ou para fazer qualquer outro milagre, né? É o milagre que eu fiz, outros, vocês também o farão e ainda maiores, né? Foi alguma coisa assim que o Mestre Jesus disse. São esses os milagres que a gente tem para fazer. Quais são os milagres que eu quero fazer na minha vida? Sendo que tem, em algum dos textos do livro de Ouro, diz que fazer milagres é lugar comum quando se tem o reconhecimento e a aceitação da divina presença, né? O que é o lugar comum? Significa que não existe dificuldade para quem aceita a divina presença. Fala, puxa, eu preciso resolver esse problema. Minha divina presença, como que eu resolvo isso? Me mostra o caminho. E aí o caminho se abre. Então, o oceano se abre para que eu possa passar, né? É essa a grande coisa. Ah, não, o oceano não vai abrir. Por que que você prefere ficar na dúvida do que mergulhar na aceitação e no reconhecimento dessa verdade? Quanto mais a gente aceitar e permitir isso, mais genial, mais brilhante, mais fascinante vai ser a nossa vida. A nossa experiência do viver, ela vai se tornar multicolorida, perfumada, alegre, cheia de vida, de um jeito assim que vai contagiar todo mundo à nossa volta. Esses são os milagres que a gente tem para fazer no nosso dia a dia. Fazer a nossa vida, a nossa experiência do dia a dia mágica, extraordinária, né? Então, falando, eu sou a realização de tudo que eu preciso para manifestar o meu potencial divino e aceitar isso de uma forma radiante, deslumbrante, estonteante e sei lá qual outro adjetivo mais que a gente possa usar para expressar a alegria de fazer o nosso eu sou manifestado aqui. Porque não é lá fora e nem lá longe, é aqui e agora e na matéria que a gente faz isso. E a gente, no nosso dia a dia, a gente vai ver essa experiência acontecendo. E fala, nossa, olha o que aconteceu, que fantástico. Aquilo foi Deus em ação. Nossa, olha o que eu consegui fazer. Eu achei que eu nunca ia conseguir fazer, mas eu pedi e aconteceu. Deus em ação. São os pequenos milagres que começam a acontecer. Até que isso se torna lugar comum. Não quer dizer que a gente não vai mais dar importância para isso. Não quer dizer que tanto faz. Não é nesse sentido. É no sentido de que pensamento e ação acontecem pelo poder do eu sou. A gente assume isso, significa assumir o nosso cetro de poder e começar a simplesmente fazer comandos. Eu sou a realização, a manifestação, o amor, a expressão, a felicidade. Eu sou a realização da minha alegria. E as coisas vão acontecendo e a gente se torna um grande imã, atraindo tudo aquilo que agrega, que melhora, que faz o nosso dia a dia melhor. Esse é o grande milagre que a gente tem para fazer no nosso dia a dia. Não há outra expressão que ponha verdadeiramente tão grande poder em movimento, a fim de realizar qualquer objetivo para o qual se dirige a atenção consciente. Quanto o faz essa poderosa afirmação. Por isso, o Mestre Jesus ligou-a às mais importantes declarações que enunciou. Se os discípulos compararem e meditarem nas afirmações que Jesus fez, tornar-se-ão aptos a compreender a extraordinária plenitude do que acabo de dizer. Tenho que admiti-los que, em
tempo algum poderá ser exigida qualquer quantia por esses ensinamentos. Os discípulos podem doar as oferendas amorosas que desejarem, mas estabelecer o pagamento como obrigação fecharia imediatamente a porta, já que a atividade eu sou é regida por uma faceta da lei divina, cujo motivo exato terei de explicar-vos algum dia. Ou seja, esse é um direito nato de cada um de nós. É o nosso direito poder expressar a luz do nosso eu sou, poder manifestar essa gloriosa luz, né? Como sinto o anseio que tem alguns discípulos de penetrar na radiação deste círculo interno, tentarei explicar como não é possível satisfazê-los, por mais belos e afetuosos que sejam seus desejos. Os irmãos que estão recebendo este ensinamento durante 30 anos passaram por um trabalho de preparação difícil e intenso. O círculo eletrônico, em cujo interior atua esta radiação, teria que ser inteiramente reformado e reajustado. Seriam necessários alguns anos de trabalho para trazê-lo novamente ao ponto em que se acha, por mais bela e amorosa que seja a irradiação dos outros. Cada indivíduo tem sua própria radiação diferente e sua própria ação vibratória. Se, por um lado, o mecanismo invisível, se assim o posso denominar, é para esta obra, de certa forma, muito poderoso, por outro lado, ele é tão delicado como o mais tênue véu. Vamos falar um pouquinho sobre isso, que é extremamente importante. A gente já citou esse tipo de coisa em alguns momentos, falando de assuntos diferentes, mas aqui ele está falando de uma forma mais abrangente e acho que vale a gente retomar esse aspecto aqui e falar um pouquinho sobre... ele está falando sobre o círculo eletrônico, né? Alguém tem ideia do que ele está falando exatamente? Alguém tem... Eu já ouvi falar alguma coisa de círculo eletrônico assim em meditação, mas assim o que significa eu não sei não, Luciano. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Acho que um exemplo que a gente pode usar é o exemplo de uma igreja ou o exemplo de um templo, alguma coisa assim. Esses lugares, eles são imantados, eles são carregados da energia de orações de um monte de pessoas, né? Então, normalmente, quando você entra numa igreja, em um templo, em algum lugar assim, você se sente diferente, porque você entra na irradiação daquele ambiente, né? Então, quando você faz isso, a sua energia está se misturando com aquela energia de orações, de pedidos de cura, tal. Então, tem uma corrente muito forte, uma frequência muito forte passando por ali e você entra naquela irradiação, né? Proteção, Luciano. Oi, perdão, cortou o comecinho do que você disse, Cida. É um círculo de proteção? Ele pode ser um círculo de proteção também, tá? Mas aqui é de uma forma muito mais abrangente. É você entrar nessa frequência, numa frequência de oração, numa frequência de meditação e receber os benefícios dessa energia, né? Só que acontece o seguinte, isso também recebe um outro nome, tá? Isso pode ser chamado de egrégora também. Egrégora. Isso. Bom, existem diversos tipos de egrégora,
Se você, por exemplo, vai numa igreja e faz uma oração ali, você está entrando na egrégora daquela frequência. Então, você vai numa igreja, você vai rezar para Mãe Maria, para o Mestre Jesus, tal, e você entra naquela irradiação, os anjos que estão ali vão coletar as suas preces, os seus pedidos e vão levar, e vão te cobrir com as bênçãos daquela energia e tudo mais, né? E isso é muito legal, isso é muito bacana. Mas essas egrégoras, elas existem de diversos tipos e para diferentes propósitos, tá? Tem egrégoras que elas são mais fechadas, tá? Mas por quê, né? Tem alguma exclusividade e tal? Não, tem um sentido, tem um significado para isso, né? Por exemplo, você pode na sua casa construir o seu altar e ali você faz as suas orações. Então, é um espaço reservado, é um espaço seu, e que você vai ali acumular e criar um vórtice de energia, né? Você, como um sacerdote ou uma sacerdotisa da chama branca, você pode, por exemplo, acender o fogo sagrado ali no teu altar e todo dia ir lá fazer uma oração, fazer um pedido, visualizar aquela chama aumentando de tamanho e tudo mais, tá? O que acontece por consequência quando você faz isso? Você está acendendo ali um pontinho de luz, você está criando um círculo de luz ao redor do seu altar e do ambiente onde você está, né? Essa energia, ela vai se tornando cada vez mais intensa e cada vez mais sutil de acordo e conforme você vai trabalhando, né? Então, ela vai ter a energia da hierarquia, do quarto raio, dos mestres que estão ali te apoiando, ela vai ter a energia dos seus próprios mentores, né, do seu grupo de trabalho que está trabalhando a sua ascensão e que todos estão crescendo juntos, né? E com isso você tem uma fonte para se recarregar quando você precisar, né? Então, nossa, cheguei do trabalho, estou super cansado e tal, você vai lá e reza um pouquinho, você se sente recarregado, porque você foi naquela fonte e se abasteceu, né? Muito bem. E isso você vai construindo com o passar do tempo, meses, anos e tudo mais. Agora, imagina o seguinte, imagina que todo mundo que vai na sua casa vai lá e ajoelha na frente do teu altar lá e fica rezando, né? Tem problema isso? Não tem. Só que o que vai acontecer? Todo mundo vai lá e pega um pouquinho da tua energia. E aí, aquela egrégora que você criou ali, ela enfraquece. Ela não vai acabar, não é danoso, não vai fazer mal. Só que a energia que você está acumulando ali, ela é dividida com todo mundo que vai e participa dela. Entende? E aí imagina o seguinte, né? Se numa escala ali de 0 a 100, a sua frequência está ali em 30, e você está ali avançando 30, chegando em 30, 35% de luz ali, de repente vem uma pessoa que está a 5%. O que ela faz com o teu vórtice de energia? Desequilibra, ele baixa a frequência, porque ela vai lá e pega um pouquinho para ela e vai embora. Vem outro, pega um pouquinho. Então, aquela energia que você sustentou e que estava elevando, chegando em 30%, ela baixa para 20%. E você vai e tal, e você vai ficar nessa montanha russa energética, entendeu? Então, existem alguns grupos, e assim, nesse caso aqui, o que ele está falando aqui é que para esses discípulos aqui, eles queriam entrar no círculo eletrônico de um pessoal que estava mais avançado, ou de e assim, falando, por mais que a sua intenção seja boa, você não pode fazer isso,
Porque se você fizer isso, você vai atrapalhar o desenvolvimento deles. Eles passaram anos trabalhando para elevar a frequência e chegar naquele estágio. Então, aquele espaço é um espaço extremamente sagrado e reservado ao desenvolvimento deles. E os discípulos que estão numa outra frequência, eles podem trabalhar e também chegar no mesmo estágio, e no estágio até mais avançado, mas eles precisam conquistar por conta própria e não usar da energia do outro. É por isso que muitas vezes o seu entendimento para um acontecimento é diferente da outra pessoa, por causa do nível que teve de estudo também, né, Luciano? Perfeito, exatamente isso. Se você pegar as parábolas de Jesus, é exatamente isso que você vai encontrar lá. Uma pessoa que está ali num nível bem raso e que não tem nenhum conhecimento espiritual, vai ler e falar, nossa, que historinha legal, né? Que historinha bacana. Uma pessoa que está num nível mais avançado e fala, nossa, conhecimento interessante. Uma pessoa que está num nível mais avançado e fala, nossa, que transformador essa informação que eu acabei de receber. Né? É exatamente isso. Então, dependendo do nível, de quanto a gente está sintonizado com aquela frequência, a gente vai encontrar ali mais informações. É por isso que a gente pegar um livro desse daqui e ler ele 10 vezes, a gente vai toda vez encontrar alguma coisa nova. Porque toda vez que a gente lê de novo um livro que tem tantas informações assim, a gente vai estar em momentos diferentes, em frequências diferentes, e vai, às vezes, falar, nossa, eu li esse livro tantas vezes, eu nunca tinha visto essa mensagem, eu nunca tinha assimilado esse conhecimento, e olha que coisa fantástica que tem aqui. E das outras vezes passou batido, porque não era o momento, você não estava naquela frequência, não estava sintonizado com aquilo, e a informação passa, né? Por isso que a gente falou algumas vezes, né? Quando você quer aprender uma coisa nova e está ali e quer entrar naquela frequência, coloca a mão na frente do livro aqui, pede para ser sintonizado com aquele conhecimento no nível mais profundo que você puder, para que você receba e esteja sintonizado, né? Quando você está lendo aqui, você não está lendo linhas soltas num livro aqui, você está mergulhando na irradiação do mestre, né? No conhecimento que foi passado e tudo mais. Então, quanticamente, é uma coisa muito mais profunda, né? Quando a gente lê essas linhas aqui, é como se o próprio Saint-Germain estivesse falando isso para a gente. É como se a gente fosse um dos discípulos que estivesse junto com ele ali não sei aonde que eles estavam aqui, mas recebendo essas instruções. Né? É tão grandioso quanto isso. Então, é exatamente isso. Né? Então, a questão do círculo, ela tem a ver também com o que a gente falou de quando a gente quer materializar alguma coisa, ou quando a gente quer trazer a gente tem um projeto e a gente quer que esse projeto se realize. Então, qual que é a primeira regra? Aceito minha divina presença, reconheço e entrego a voz para que me ajude a realizar esse desejo. Segunda coisa, boca fechada, não falar para ninguém. Por quê? Toda vez que a gente fala, a gente divide. E aí, aquela energia, aquele quociente de energia ali do nosso círculo eletrônico, do nossa egrégora, que a gente está juntando para poder realizar o nosso sonho, comprar um carro, fazer uma viagem, se formar na faculdade, sei lá, construir uma casa, seja lá qual for o nosso objetivo, a gente perde energia quando a gente divide, né? A gente está sempre perdendo. Então, manter de forma nossa mente, de forma pura, o nosso objetivo, ele vai se realizar, eu sou a luz divina manifestando, realizando tal, e
boca fechada, não falar para ninguém. Realizou, aconteceu, chama todo mundo, dá uma festa e conta para todo mundo. Aí não tem problema. Depois que aconteceu, que deu certo, que você conseguiu juntar energia para materializar, aí você comemora, aí não tem problema mais, porque você já conquistou. Mas enquanto está acontecendo, é você com você mesmo, e se tem que contar para alguém, é o mínimo necessário para que ajude de alguma forma ali a coisa acontecer, tá? Mas também tem a ver com essa questão da energia, né? Por que que a gente fala assim, ó, eu tenho o meu japamala, ninguém pode pegar o meu japamala? Porque eu estou dividindo a energia que está ali. Então, quando eu começo a entoar os meus mantras e trabalhar aqui, eu estou formando um vórtice de energia. Depois que eu já trabalhei 1 ano, 2 com o meu japamala, não tem problema nenhum eu pegar aqui, ó, e falar, ó, fulano, ó, fica com ele aqui, ó, que você está doente, você está com problema, você vai receber essa energia, você vai receber essa luz. Isso aqui é a própria expressão da luz divina, é a própria expressão do nosso Deus, eu sou, na forma física aqui, que vai, quando você entrega isso para alguém, a pessoa vai receber essa energia, ela sente uma leveza, assim, ela relaxa, acalma, de tanta energia que tem aqui. Mas mas se a gente começou agora aqui a trabalhar, a gente precisa trabalhar, ó, e rezar, e mantra, e mantra, e mantra, e energia para impregnar, e manter isso aqui de luz. Né? E é por isso que ninguém pode ficar pegando, pondo a mão, ai, deixa eu ver, né? Pode ver com os olhos, não ver com a mão, né? Tem aquele ditado lá, para de pegar as minhas coisas, né? Não gosto que faz isso, para com isso. Mas é isso, é por isso que, principalmente as nossas coisas pessoais, os nossos objetos de poder, essas coisas, é importante que ninguém mais coloque a mão, né? Até o nosso próprio altar. Se o seu altar é pessoal, é seu, ninguém mais põe a mão, né? Não deixa ninguém chegar perto. Fala, não, eu que cuido, eu que limpo, eu que organizo, e para que a sua energia fique ali. É a mesma coisa para quem lê tarô. O seu tarô ninguém põe a mão, né? Você limpa ele, cuida dele, é a sua energia ali. E assim por diante, né? Então, é importante a gente ter esse cuidado com as coisas que a gente usa, porque está tudo impregnado com energia, né? Está tudo cheio de energia. Então, saiu na rua, foi lá, esbarrou um monte de gente, foi num monte de lugar, chega em casa, tira a roupa e põe para lavar. Porque vem carregado, cheio de energia, né? As próprias roupas do templo aqui, né, elas são ungidas, consagradas para esse trabalho, e eu não vou na feira, nem faço caminhada, e nem vou no supermercado com elas. São roupas específicas para esse tipo de trabalho, porque elas são carregadas com essa energia para me ajudar. Porque se eu não tivesse energeticamente totalmente equilibrado e precisasse de uma ajuda, elas vão ajudar a me sustentar, né? Vão me dar força, né? É como se a gente vestisse a nossa veste de poder, né? Vai nos imantar, nos carregar com aquela energia para nos ajudar, né? Da mesma forma que o nosso japamala vai ser o nosso manto protetor aqui, que protege a nossa coluna de chakras e vai impedir que qualquer frequência que tente nos atacar, nos atrapalhar o nosso trabalho, ela tenha qualquer influência no trabalho que a gente está fazendo, né? Então, é super importante olhar para esse aspecto e pedir, minha divina presença, eu crio um círculo eletrônico de luz ao meu redor. Se a gente ficar toda hora pedindo isso, a gente está limpando até a frequência do ar à nossa volta. Esse círculo eletrônico, ele vai até a célula de poeira, fungo, bactéria, essas coisas já não vão chegar perto da gente. Você está andando na rua, está andando de carro, a pé, tal. Se imagina no meio desse círculo eletrônico de luz, que as pessoas nem chegam perto de você, né? Se você pedir um manto eletrônico de invisibilidade, então, as pessoas passam por cima e não te veem, né?
Diz que quando você vai dirigir, você pede um manto de proteção, mas que não seja invisível, senão os carros batem em você. E é sério isso. Eu já fiz vários testes, não de bater o carro, mas de colocar o manto de invisibilidade e as pessoas não me veem. De verdade, assim, de passar por mim e não me ver. Então, funciona muito, né? Vamos colocar em prática. Paramos aqui. Gente, se tiver dúvida, é só perguntar também, tá? Outra advertência que desejo fazer é que jamais um discípulo sob essa radiação deve transmitir este ensinamento a quem não esteja ainda sob a radiação da atividade eu sou. Nós não desejamos que tenha alguém a desventura de dizer que não está autorizado a divulgar isso, quando não lhe foi dada autorização para agir de tal modo. Tem uma coisa quando a gente fala em espiritualidade que é super importante, que é a outorga, né? Então, todos nós temos outorga, autorização para usar o nosso eu sou. É a nossa expressão divina, né? Então, isso é uma coisa boa, maravilhosa, e também um motivo pelo qual estamos presos aqui. Porque a gente pode tanto usar essa liberdade que a gente usou para aceitar uma ilusão de que nós estamos presos e separados, né? Então, nós temos o poder e a autoridade de retomar esse poder, de retomar essa luz, né? E a gente acha que não tem, né? Então, aceitar esse poder, né? Simplesmente aceitar, não, eu posso sim, eu tenho autoridade, eu permito me tornar uma pessoa melhor, crescer, me desenvolver e me tornar cada vez mais iluminado, cada vez mais consciente do ser divino que eu sou. Então, eu aceito essa outorga, né? Eu mereço isso. E às vezes a gente acha que não merece e não vai adiante por conta disso, né? Então, é importante pensar e refletir nisso. O instrutor ou discípulo que pratique a atividade eu sou com um sentimento profundo e sinceridade não terá jamais que comercializar essas instruções, já que eu sou converterá o praticante em um imã invencível de opulência divina. Tá? Então, é outra coisa, né? À medida que a gente aceita isso, as coisas param de faltar, né? Você sai da frequência de vibrar em carência, de vibrar em falta, e você simplesmente entra nesse amor profundo, nessa alegria, essa alegria que a gente experimentou hoje com o 11º raio, e está tudo certo, não falta mais, as coisas começam a vir naturalmente na nossa direção. Todo discípulo, quer tenha ou não, a princípio, a plena compreensão do significado disso, se for consciente de que eu sou a onipresente e limitada opulência do Pai para meu uso, mais cedo ou mais tarde atingirá a convicção total dessa poderosa verdade. Eu sei perfeitamente, com a manutenção do indivíduo, pode lhe parecer fundamental, mas eu vos digo, o arrimo financeiro é fugaz, como as areias movediças, até que comeceis a aplicar conscientemente o uso da presença eu sou como vosso suprimento onipresente, ilimitado, seja de dinheiro, amor, compreensão ou iluminação. Aceitai, pois, a convicção que vos irradio, para que possais empregá-la em sã consciência absoluta e inabalável, libertando-vos para sempre de toda limitação financeira. Até aqui, hesitei em dar-vos este esclarecimento,
mas a sinceridade de vosso pedido compeliu-me a fazê-lo, sabendo que a presença eu sou, que atualmente está expondo em movimento, é a mesma em todo indivíduo sobre a terra, em vós como no universo, inclusive facultando-vos o poder e inteligência para formular vossos decretos. Então, sabeis que em tudo aquilo que envolve vossa atenção consciente, ela age exatamente como está acontecendo agora, nesta aplicação que fazeis, e não somente em determinadas circunstâncias que vos afligem. Com isso, eu vos envio uma certa radiação específica que vos permitirá usá-la com absoluta confiança. O discípulo deveria ter sempre presente que é tão somente pelo esforço deliberado que pode manter sua mente em paz, a fim de que este poder interno possa fluir sem interrupção e realizar o seu desejo. Quando na escola foram-vos dados certos problemas para resolver, de matemática, por exemplo, deram-vos, ao mesmo tempo, os meios para solucioná-los. Se não aplicastes o raciocínio adequado, naturalmente não obtivestes a resposta certa. Em consequência, ficastes detido nisso. Continuastes em vossas tentativas ininterruptamente até que achastes a solução exata. Se não compreendestes como resolvê-lo, retornastes à vossa mestra pedindo explicação e encontrastes o que era exigido. O mesmo se passa com o ensinamento que agora vos dou. Essa regra nunca falhou nem pode falhar na realização de tudo aquilo sobre que se dirige a vossa atenção, bastando que continueis sem vacilar a aplicá-la com determinação e nela vos firmeis, até que sejam realizados vossos desejos ou satisfeitas vossas necessidades. Seja qual for que fizerdes a presença onisciente universal, em que useis as palavras eu sou, obtereis os mesmos resultados definidos e certos que as afirmações de Jesus lhe trouxeram quando declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Procurai sentir seriamente a extraordinária importância disso. Agora, quero chamar vossa atenção para a mais poderosa explicação que Jesus, o Cristo, vos deu com suas próprias palavras, de que toda a instrução por ele recebida através de vários canais, e asseguro-vos que muitos deles eram grandiosos. Foi unicamente sua instrução conscientemente aplicada que por fim lhes trouxe ou lhe revelou do seu interior as muitas admiráveis e mágicas afirmações, uma das quais foi: eu sou a ressurreição e a vida. Foi esta afirmação que ele usou que lhe permitiu dar o exemplo à humanidade e que perdurará através dos séculos. E é fantástico, né? É um dos decretos mais poderosos que a gente pode fazer diariamente. Toda vez que a gente decreta eu sou a ressurreição e a vida, a gente está criando um manto de luz ou um círculo eletrônico ao nosso redor, que vai elevar as nossas frequências imediatamente. Então, a gente pode estar passando por qualquer situação, por qualquer momento, qualquer dificuldade, qualquer problema. Se a gente parar um instante e começar a decretar eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, a gente imediatamente quebra aquela frequência e sai daquela energia. Tá? Então,
É muito poderosa essa afirmação. A título de consolo e alívio, digo-vos o seguinte: quando se pede a presença eu sou, luz, amor, sabedoria, poder ou iluminação, é impossível abrigar um desejo ou intento egoísta. Uma coisa não combina com a outra, e eu sou elimina a forma negativa. O mais importante para todo indivíduo é ancorar-se na divina presença e assim sempre fortalecido e ser assim sempre fortalecido, já que ela, pondo em ação sua inteligência, amor e poder grandiosos, tão grandioso, faz com que estes atuem primeiramente no próprio indivíduo. Quando aplicais as palavras eu sou, positivamente, não podeis deixar de realizar aquilo em que as aplicastes, desde que vos firmeis em vosso intento com determinação inflexível, não vos deixando dissuadir. Que o estudante tenha sempre em mente ser impossível manter desejos ou intenções egoístas, quando procura a presença mestra eu sou, para alcançar amor, sabedoria, poder e iluminação. Então, é incrível isso, né? Porque qualquer desejo egoísta de querer controlar, manipular, vai ser imediatamente dissolvido pela divina presença, né? Então, é fantástico e transformador, né? Porque se a pessoa apela e começa a pedir para a divina presença, essas energias que estão ao seu redor, elas vão ser dissolvidas. Então, fantástico. Quase todos os discípulos sentem um impulso de ensinar a essa tendência, sempre se manifesta ao longo do período de aprendizado. Não que este seja um desejo reprovável, mas em muitíssimos casos, tentando os discípulos empreendê-lo cedo demais, antes que estejam bastante fortalecidos mentalmente, encontram obstáculos a que não podem opor resistência e ficam permanentemente desencorajados para qualquer esforço posterior, frustrando a obra magnífica que poderiam ter realizado mais tarde. Em primeiro lugar, dedicai sempre vosso grande amor e adoração à vossa própria presença eu sou, o eu próprio, e depois aos seres de luz que vos podem ajudar. Prossegui com firmeza em vosso eu sou e sempre com a consciência de que eu sou a vitoriosa presença conquistadora em qualquer empreendimento que deseje, porque eu sou agora o domínio pleno de toda aplicação que eu faça. Eu sou a presença em toda a ordem que dou, cumprindo-a, preenchendo-a, etc. A impaciência e perturbação, o desânimo e a pressa são estados mentais que impedem a obtenção daquilo que queremos. Por outro lado, a atitude adequada consiste em assumir alegremente a posição. Eu sou a presença que me permite ver e ouvir com a visão e a audição internas, que são aspectos divinos. Então, a gente vai trazer a manifestação a partir desses aspectos. Em tempo algum, deve o discípulo se deixar perturbar pelas criações humanas de outras mentes. Dirijo-vos à vossa presença eu sou, dirigi-vos à vossa presença eu sou e pedi discernimento quanto ao plano a seguir, bem como a maneira de qualificar a circunstância. Então, e essa frase aqui, como é que a gente resolve ela,
Em tempo algum deve o discípulo se deixar perturbar pelas criações humanas de outras mentes, né? E até pelas criações humanas da nossa própria mente, né? Aquela dúvida, aquela insegurança, aquela incerteza, e todas essas coisas, né? É uma briga quase que diária, né? A gente recebe toneladas de informações de todos os lados, né? Cada pessoa é praticamente um universo particular ali, que tem necessidades, anseios, que precisa de coisas, que se vê limitado por coisas que para outros você fala, nossa, que bobagem, né? E a pessoa está ali preocupada com aquilo, mas para ela é importante e sério e ela não encontra uma forma de resolver. E a gente recebe, é bombardeado diariamente por esse monte de coisa, né? Então, a resposta é: minha divina presença me dá discernimento, minha divina presença me mostra a verdade, minha divina presença me guia, esteja comigo. A gente leu agora há pouco, a gente pode pedir ajuda para qualquer coisa e o tempo inteiro, né? Então, minha divina presença, estou sentindo que alguma coisa não está legal aqui, me ajuda, me mostra o que está acontecendo, esclarece minha mente, me mostra o caminho a seguir, né? Esteja comigo aqui, me guie, porque é muito fácil a gente se desesperar, é muito fácil a gente ficar angustiado, é muito fácil a gente ficar ansioso, triste, magoado, ressentido com as coisas. É assim, ó. Tá na nossa memória celular, a gente já fez isso, já sentiu isso centenas e centenas de vezes. Então, basta um impulso no exterior para desencadear isso, né? Então, minha divina presença, queima isso, dissolve. A gente fez um trabalho belíssimo hoje de ir lá na memória celular com a chama pêssego e remover essas manchas, esses traumas, essas dores que estão nos nossos corpos, né? Então, se vier alguma coisinha assim, fala, nossa, como eu estou irritado, irritada, como eu estou triste, como eu estou magoado, ressentido, como eu estou ansioso, angustiado, né? Oh, minha divina presença, queima isso, dissolve na fogueira imediatamente, que eu não quero isso. Acabou. Nossa, que legal. Não estou mais triste, angustiado, com nenhum problema. E agora, o que eu vou fazer da vida, né? Mundo novo. Vamos descobrir, fazer coisas novas, né? Às vezes a gente está tão acostumado a ser perturbado por alguma coisa que a hora que a gente olha para o lado e não tem nada assim, ou será que não tem nada para me preocupar hoje? Tem alguma coisa estranha acontecendo, né? Mas será que essa paz, esse não é o nosso estado natural, né? Será que não é assim que a gente deveria acordar e passar o nosso dia, né? Um dia de paz, tranquilo. Olha os passarinhos cantando, né? Olha que beleza que é a vida, né? Então, é uma coisa para a gente pensar, né? Verdade. Quer seja o instrutor ou o discípulo, deveria compreender imediatamente que nenhuma ignorância da atividade externa da mente tem poder para perturbá-lo, em tempo algum, ainda que dirigida a ele próprio, né? Isso é uma coisa muito legal, né? Vocês já viram falar em macumba? Vocês já viram falar em magia negra? Em olho gordo? Tem tanta coisa que dá até arrepio, né?
E assim, às vezes a gente fala de macumba de uma forma preconceituosa, né? Porque a gente fala em macumba, pensa numa coisa ruim que vai vir, né? Macumba, por si só, não é uma coisa ruim, né? Tem a coisa ruim que é feita em todo tipo de lugar, né? Não só em terreiros e tudo mais, mas isso é outra história, né? Mas o que eu quero falar aqui com isso tudo é que nenhuma dessas coisas tem poder, de fato, de nos atacar. Então, olha que coisa fascinante que é. Se a gente começar insistentemente pedir a nossa divina presença, um círculo eletrônico, um manto de luz, que ela nos guie, que nos proteja, que esteja nos antecedendo aonde quer que a gente esteja, que a nossa mente seja a mente pura de Deus, a gente está naturalmente criando uma redoma de luz, né, ao nosso redor, que nenhuma dessas coisas chega perto. Ela não vai ter aderência nos nossos corpos, né? Ó, ele está dizendo assim, ó, qualquer que seja o instrutor ou discípulo deveria compreender imediatamente que nenhuma ignorância da atividade externa da mente tem poder para perturbá-lo em tempo algum, ainda que dirigida a ele próprio, né? Sabe como é que essas coisas elas pegam e nos fazem mal? Elas nos fazem mal através do medo. Nossos corpos estão impregnados de medo, né? A gente tem medo de tudo, né? E de repente, a gente, pelo medo, a gente perde no jogo. E aí a gente deixa a gente ser atacado ou sofrer qualquer tipo de influência negativa do exterior. Então, se a gente está vibrando na frequência do amor, se a gente está vibrando numa energia da chama violeta, numa energia de luz, a gente não dá oportunidade de ser fisgado pelo medo. Entendeu? Que não é que a gente vai combater essas coisas, a gente não precisa combater e entrar de frente, as forças da luz contra as forças das trevas, e vamos batalhar. Não, isso é uma grande bobagem, isso é uma distração. Isso nunca foi o objetivo de estarmos aqui, né? É direcionar os nossos esforços para a luz. Se a gente faz isso, não tem batalha, não tem conflito, não tem, essas frequências, elas não vão chegar perto de nós. Nós vamos simplesmente viver um estado de alegria, de felicidade e amor. E aí, pode ser a magia negra que for, ou que for que tiver ali, não vai ter força para nos atacar. Essa é a grande coisa que a gente tem que entender. Porque isso não vai estar nem no nosso campo de energia, na nossa frequência. É como se a gente estivesse invisível para esse tipo de frequência, né? Quem que faz magia negra para Saint Germain, magia negra para Jesus? Imediatamente cai um raio na cabeça ali, na hora, a pessoa vira pó. Será que não acontece isso? Não vai acontecer, né? Então, essa coisa, eles estão num nível, numa frequência e num estado tão elevado que esse tipo de coisa nem chega perto, né? Na verdade, saem correndo, né? Então, esse é o ponto que a gente tem que considerar. Quanto mais a nossa mente estiver tranquila, leve, quanto mais os nossos pensamentos estiverem serenos, mais nós estaremos protegidos. Esse é o ponto. Tá? E vamos em frente aqui. As imagens dos mestres deveriam ser consideradas sagradas pelos discípulos. Recordai a antiga máxima: saber, ousar, fazer e calar.
Porque quando os discípulos começam a discutir essas coisas com indivíduos incrédulos, dispersam força em vez de conservá-la dentro de si para sua própria iluminação. Olha o que a gente falou lá atrás do círculo eletrônico, né? E de conservar a sua própria energia. Então, se a pessoa vem até você e ela pede informação e, eu queria saber o que está acontecendo, que eu estou sentindo que você está mais iluminado, mais feliz, mais está diferente, tem alguma coisa, me sinto bem quando eu estou perto de você. Tudo bem, eu estou estudando isso, eu estou seguindo os mestres, eu estou usando o meu eu sou. O que é o seu eu sou? O meu eu sou é isso, tal, e aí você vai e explica. Agora, se você para e fala, nossa, o eu sou é a solução de todos os problemas da humanidade, começa a doutrinar isso para os 4 cantos, você vai se deparar com pessoas que vão te questionar, que vão duvidar e que vão gerar uma série de coisas que vão, além de não acreditar e não usar aquilo que você está ensinando, vão colocar você em dúvida e vão te questionar. E se você entrar na frequência estacionária dela, você ainda traz para você as dúvidas, as questões, porque a tua energia enfraqueceu, né? Você foi lá e meditou e trabalhou e fez decreto e a sua vida mudou e você ficou mais feliz. Aí você foi e começou a contar isso e partilhar. Não, todo mundo tem que saber disso e tal. E se a pessoa não chegou no momento de entender, de partilhar disso, ela pode simplesmente questionar você e ficar em dúvida e trazer um monte de questionamentos que vai baixar a tua frequência, né? É um pouco daquilo que a gente falou lá da tua egrégora, de se alimentar da sua egrégora e você não trazer nenhum benefício, nem para a pessoa, nem para você, né? Então, saber, né? Então, obter o conhecimento, ousar. O que é ousar? É arregaçar as mangas aqui, colocar em prática, exercitar e ver se é mesmo. Você é o mestre Saint-Germain, prova para mim, vem cá, vamos meditar, eu quero te ver. Eu sou, aparece na minha frente, se é verdade, então, vamos lá, faz um milagre aí, vamos lá, eu sou isso, eu sou aquilo, tal, e vamos ousar, fazer a coisa acontecer, né? O ousar já está ali ligado com o fazer, né? Então, eu coloco em prática, eu exercito, eu manifesto aquilo e o calar, né? A minha vida espiritual, ela é minha, é a minha experiência, é o meu desenvolvimento. Então, se eu medito, se eu rezo, se eu decreto, se eu faço mantra, eu vou fazer isso em silêncio, sozinho, no meu quarto, no meu canto, no meu altar. Eu não preciso falar isso para ninguém. Mas o fulano estava doente, eu fui lá, eu rezei para ele, ele melhorou. Amém, aleluia. Não precisa falar para ninguém, né? Comemora com a sua divina presença. Minha divina presença, obrigado, é uma alegria. Olha que bom que o fulano melhorou, está ali feliz de novo, recuperou a saúde e tal. Mas em silêncio, faz a sua experiência, o seu usar, coloca em prática o conhecimento que você recebeu, mas em silêncio. A afirmação eu sou é a atividade daquilo que realmente já existe, impelindo-a à atividade externa. Existem várias pessoas que, se adotassem a declaração de Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, e a vivessem dia após dia, ascenderiam seus corpos físicos com toda certeza. Não podeis usar as palavras eu sou seguidas de qualquer complemento, sem comunicar-lhes o poder de se manifestar. Jesus veio por sua espontânea vontade
e mostrou aos discípulos a forma como ele dominou o último inimigo. É necessário um esforço enorme para é necessário um esforço enorme para conservar o terreno conquistado. Nada existe que vos possa proporcionar sucesso permanente na atividade externa, a não ser o uso consciente da presença eu sou. Permanecei firmes diante de tudo que vos possa desencaminhar. Com frequência, assumi a atitude. Eu sei que estou fazendo e faço. Tereis que dizer algumas vezes palavras muito enérgicas para cortar inferências, mas não vos deixeis sensibilizar por isso. Tem aqui uma nota do tradutor aqui embaixo. Saber é conhecer a verdade, ousar é empregar a fé. Fazer é proceder da melhor forma que sabeis. Calar é manter o silêncio e respeito de vossos tratamentos, desejos e necessidades. Com relação às vossas manifestações, que elas não sejam conhecidas por vosso intermédio. Quando os discípulos começam a discutir e fazer comentários perante outros que não têm a mesma escala de conhecimento, dissipam sua força e dão mau exemplo. O indivíduo inconstante pode causar, em uma hora, maior prejuízo do que poderia imaginar. Tá? É o que a gente comentou, né? um pouquinho antes. Há dois fatores que retardam o crescimento espiritual do discípulo. Um é quando marido ou mulher não concorda com os esforços do outro. Segundo, é a sugestão que provém do exterior. Tendes vossa presença eu sou, que é oninteligente. Portanto, tornai-vos impermeáveis às sugestões de qualquer espécie, boa ou má. Então, acho que isso é bem interessante, né? Quando um marido ou mulher não concorda com os esforços do outro, e o segundo é a sugestão que provém do exterior. Então, de novo, ser bombardeado por um monte de questões, sugestões, dúvidas e tudo mais. Então, a gente está dizendo que a gente precisa se blindar dessas coisas para que isso não dissipe as nossas energias. Algum dia, dedicaremos todo um discurso ao modo sábio de lidar com os assuntos psíquicos, astrais, lunares, psiquismo, etc. Não há pessoa em 10.000 que compreenda que o despertar da clarividência não é um fato espiritual. Quando as pessoas começam a ver no plano psíquico, estão apenas usando a visão física um pouco expandida, sem que saibam. Isto é tudo. No plano psíquico, as sugestões recebidas oferecem um mínimo de verdade, o suficiente para despertar o interesse e prender a atenção, até que as forças psíquicas malignas se apoderem da pessoa sugestionada. Isto sempre acontece por meio da fascinação que os fenômenos exercem. Quando o discípulo enfocar a atenção sobre a presença eu sou, será retirado dali e levado à plenitude do plano espiritual e da presença eu sou. Vocês têm consciência de quanto isso é importante? A gente vira e mexe faz meditações pedindo para a espada flamejante do arcanjo Miguel cortar todo o vínculo com o mundo psíquico ou com o mundo astral, com o plano astral, porque nada do que tem lá é bom, ou nada do que tem lá
irá nos elevar espiritualmente. Tá? Então, a única forma da gente ascender e da gente se libertar é focando no plano espiritual, pedindo para a nossa divina presença. O plano astral, ele é sedutor, né? Ele vai tentar nos cativar pelo fascínio, né? A fascinação é uma das formas da queda no nosso processo de ascensão espiritual, né? Existem algumas coisas ali que são tidos como armadilhas na nossa jornada espiritual. A fascinação é uma delas, né? Ficar fascinado por alguma coisa, né? Nossa, eu tenho a visão aberta, né? Aí aparece lá um demônio lá, um cara, só que aparece na forma de um anjo, né? Estou vendo Jesus, estou vendo os anjos, estou vendo os mestres, e tá achando, e você fica fascinado com aquilo, você fala, nossa, que maravilha, né? Eu tô aqui, está acontecendo uma coisa incrível comigo, e olha que coisa legal, e você busca aquilo com frequência tal, até você ser fisgado por aquelas frequências, né? E daí você não vai extrair nada produtivo, é só uma distração, é mais uma prisão para nos distrair, né? É bem essa coisa. Então, uma das coisas que a gente pode pedir nas nossas preces, nas nossas meditações, é para cortar todos esses fios, esses liames, todas essas correntes que nos prendem, porque a gente todo dia dorme, né? E todo dia, provavelmente, a gente passa por esse plano psíquico, a gente passa pelo plano astral, né? E a gente traz de lá uma série de lixos, de tralhas, de coisas que aqueles sonhos mirabolantes que a gente tem às vezes, né? Nossa, eu tive um sonho muito doido e aconteceu isso, aconteceu aquilo, não sei o que tem e tal. Pode ser um resquício dessa experiência no plano astral, né? Mas dificilmente a gente vai ter uma certeza de que aquilo é real ou que se tem alguma instrução ali, se aquilo de fato é algo que vai trazer algum benefício para a gente. Então, a melhor coisa é cortar, né? Fala, não quero, minha divina presença corta todo esse contato, toda essa experiência e me conecta direto com a turma lá de cima, com alta espiritualidade, altas esferas de luz, me conecta com você aí e me mostra o caminho, porque eu não quero saber de nada diferente disso. A gente começa a definir ali as regras do jogo, a gente pode definir isso. A gente tem poder e outorga para decidir isso, tá? Quando as pessoas entram no plano psíquico, tudo se apresenta deformado e elas não têm uma prova definitiva da verdade. Os seres no plano psíquico, que procuram sujeitar outrem ao seu controle, começam a profetizar e às vezes a elogiar, sendo estas algumas de suas primeiras atitudes. A salvação está que ninguém pode se colocar contra um mensageiro da luz que não receba a reação dentro de si próprio, já que a luz repele tudo o que não lhe é semelhante. E todo aquele que trabalha na presença eu sou é um mensageiro de luz, é radiação. Tá? Isso aí, a gente terminou este capítulo aqui. Dúvidas, pessoal? Questões? É um capítulo bem interessante, viu? Gostei dele também. Os dois últimos capítulos bem interessantes. É muito bom.
Eu falo que a gente lê, né? Eu releio aqui os capítulos, mas assim, ainda preciso ter aquela confiança de fazer os decretos, tudo, e sentir. Não que seja em vão, nunca vai ser em vão, né? Mas se acreditar mesmo firmemente que eu estou na sintonia. A palavra é essa. Parece que eu não estou na sintonia, demoro para acreditar, sabe? Mas é muito bom a gente estudar tudo isso. Uhum. Não, foi muito bom hoje. Desculpa, pode falar. Mas é que hoje foi excelente também, né? Foi muito gostoso. Ô, Luciano, eu achei que quando você falou hoje no plano astral, eu achei que isso só fosse não no físico nosso. Então tem o plano astral no nosso físico e o plano astral nos desencarnados também? É a mesma coisa, mas o que acontece, né? A gente imagina que depois que todo mundo morre, vira santo, né? E, na verdade, é exatamente o que a gente tem aqui, tem no plano astral, né? Tem corrupto, tem bandido, tem gente querendo passar a perna no outro e tudo mais, né? E aí, quando a gente tropeça e cai lá no plano astral, totalmente desavisado, essas pessoas vão querer passar a perna na gente, né? O cara de moto vai encostar do nosso lado e vai querer fazer um sequestro relâmpago para pegar todo o nosso dinheiro através do Pix. Isso vai acontecer no plano astral, sabe? O cara não vai querer pegar o nosso Pix, mas ele vai querer sugar a nossa energia e vai querer nos escravizar de alguma forma, né? Então, esse aqui é o ponto, né? A vibração que a humanidade está, ela oscila, né? E para cada nível, cada frequência, você vai encontrar um plano e um nível ali. Então, se você faz uma meditação como essa que a gente fez, pedindo elevação, equilíbrio e tudo mais, você elevou a tua frequência. Então, provavelmente, a hora que você dormir, você vai ser levado para a quinta dimensão e para esferas superiores, porque você pediu, porque você entrou nessa frequência, né? Agora, se você assistir um filme de terror antes de dormir, você se conectou, né? Quando você está assistindo um filme assim, você abriu um portal para aquela frequência, você permitiu entrar naquela vibração. Então, provavelmente, quando você dormir, você vai para o plano astral, né? E você vai encontrar seres que estão naquela mesma frequência e vibração. E aí é que está o problema, né? Porque eles não vão querer ser legais com você, né? Eles vão tentar te seduzir. Eles vão falar, poxa, olha, você está procurando os mestres, ó, eu sou um mestre, vem cá, o seu trabalho está ótimo, tá? Vem aqui que eu vou te ensinar, tal, e vai ali, e vai dar um jeito de te prender aquela coisa. Aí no dia seguinte você quer de novo. Aí você já foi fisgado, né? Porque assim, pô, eu quero ir de novo para aquele lugar lá porque pareceu legal, né? E aí você foi com vontade própria, né? Aí a coisa vai ficando complicada. Então, é esse que é o ponto, né? A gente está aqui, pensa que numa régua aqui de 0 a 100, a gente está no 3 aqui embaixo, né? Por que a gente quer continuar aqui? Né? Por que a gente não sai da terceira dimensão, vai para a quinta, sexta, sétima, oitava e dali para frente? A gente está só no comecinho, a gente está nas esferas mais baixas possíveis, né? O plano astral não está muito acima do plano físico. Ele só é um pouco mais sutil, mas é igual. As pessoas se drogam, as pessoas estão presas no sexo lá no plano astral, as pessoas têm os mesmos hábitos e os mesmos defeitos lá de forma exacerbada.
Porque aqui eles têm um corpo físico para segurar a bronca, lá em cima não tem, né? Eles ficam atrás de pessoas que fumam, que se drogam, tal, para pegar um pouquinho daquela energia lá e ficar sugando, né? Verdadeiros vampiros, né? Assim, estou falando os exemplos mais trágicos aqui para a gente ter uma ideia, né? Então, assim, por isso que o plano astral não é bom, né? Você vai continuar simplesmente na mesma frequência, né? É mais do mesmo, né? E a gente não quer mais do mesmo. A gente quer ir para esferas mais elevadas, a gente quer voltar para casa, né? Nossa casa não é aqui, a gente está de passagem, nossa casa é lá na 18ª dimensão, são esferas que a gente nem tem corpo como esse, né? Nossa esfera é uma esfera em que eu, você, cada um de nós é a consciência de uma galáxia, né? Não só de um corpo aqui individualizado, aqui, eu estou com dor de barriga e eu não sei o que fazer. Não, nós somos muito, muito mais do que isso, né? E a nossa presença, eu sou, ela é só o começo disso. Ela é só o comecinho. Então, voltar para a divina presença é só o comecinho da viagem de volta para casa, né? Então, quando os mestres falam que, assim, se desliga de tudo, desapega, não é assim, você está lá em cima, você não precisa disso, tal. A gente, de verdade, não precisa estar apegado e preso a tantas coisas igual a gente faz, né? E a partir, quanto mais a gente soltar, e quanto mais a gente deixar as ilusões do exterior, não se envolver nessas coisas, mais vai ser fácil para a gente seguir adiante, né? O ideal e o melhor para as nossas almas é a gente não precisar mais reencarnar, e a gente não precisa mais, né? Então, quer dizer que eu também não preciso mais ficar no plano astral, né? Então, terceira, quarta, quinta dimensão, a gente não precisa ficar nessas dimensões, né? A quinta dimensão ainda é um pouquinho melhor, mas a gente pode ir para a sexta, sétima, oitava dimensão. O que a gente conseguir for possível. Então, é isso que a gente tem que desejar e querer para as nossas vidas, né? Aqui não é a nossa casa, a gente só veio aqui fazer uma experiência, né? Tipo, a gente desceu para a praia e está achando que a praia é a nossa casa e a gente não quer voltar para casa. É tipo isso, né? Mas não é, né? A gente tem que voltar para a nossa casa de verdade. Então, essa é a grande coisa, né? E às vezes, né, na nossa experiência ali, fala, nossa, agora eu estou falando com espíritos, eu estou em contato com o mundo astral, e a gente sequer tem ideia da encrenca que é isso, né? E assim, né, é o pesadelo de muita gente que fala, nossa, eu vejo espírito, eu vejo gente morta e fica entrando gente na minha casa, tem gente que fica desesperada com isso, não sabe o que fazer, né? E, por outro lado, tem um monte de gente que fala, pô, eu queria tanto ver Saint-Germain, eu queria tanto ver isso, ver aquilo, né? Só que não sabe que a hora que a sua visão abre, você enxerga tudo, né? Você vai enxergar ET, você vai enxergar tudo quanto é tipo de coisa, tanto boa quanto ruim, né? Porque você anda na rua, você vai ver aí que tem gente que parece que tem um caminhão de lixo na cabeça e tem gente que parece um anjo de tanta luz que brilha, né? Então, você tem que estar pronto para ver essas coisas, né? Tem esse lado também, né? Esclareceu? Ok, gente. Então, eu acho que é isso. Se ninguém tiver mais dúvidas,
podemos encerrar. Então, agradeço a presença de todos, desejo uma boa tarde a todos, em nome de Deus, em nome da divina presença, eu sou em nossos corações. Nós agradecemos por todo o trabalho realizado nesta tarde, pela meditação com o 11º raio, pelos estudos e pelo conhecimento que pudemos obter nessa tarde de estudos do Livro de Ouro, e pedimos às hostes de luz que estejam sempre conosco, inundando os nossos caminhos com sua luz e suas bênçãos, e pedimos que essas bênçãos se estendam também por toda a humanidade. Agradecemos, bem-amado Arcanjo Aniel, padrinho deste trabalho, todas as hierarquias do 4º raio branco cristal, bem-amado Mestre Saint Germain, e todas as hostes de luz, os mestres, os mentores de cada um que estiveram presentes conosco nesta tarde. Em nome de Deus, nós damos por encerrado os trabalhos espirituais desta tarde. Está decretado.